Amados, bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 18 de setembro. Estamos na 24ª semana do tempo comum. E desde já vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos proteja de todo mal e que o Santo Evangelho nos ensine cada vez mais. Que nós sejamos tocados, que nós possamos ter uma experiência todos os dias com a palavra de Deus. Que o Senhor hoje possa jogar sementes na nossa vida, as sementes da Boa Nova, aquelas que produzem frutos, aquelas que produzem conversão. E que nós sejamos tocados, Senhor, pela Tua palavra. Que assim seja. Amém. Amados, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, você que nos ouve neste momento, você que nos acompanha nas redes sociais, você que nos acompanha através do WhatsApp, também através do Telegram e das rádios que transmitem o Evangelho via web. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque ainda não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, essa palavra é muito conhecida por nós. E olhando assim, nem parece tão difícil de entendê-la. Parece que a palavra por si só já se explica. Logicamente, com a palavra e com a explicação do próprio Cristo aos discípulos, nós começamos a entender um pouco mais. Mas, no entanto, é muito difícil colocar esta palavra em prática. Isso sim é o mais difícil. E toda palavra, para que ela dê frutos em nós, precisamos colocá-la em prática. Então, o que é que nós podemos notar nesta palavra de hoje, né? Jesus já explicou que o semeador é o próprio Deus que lança em nós as sementes, que seriam a semente da palavra, a semente do Evangelho. Como eu disse, há 3 tipos de personagens, de pessoas que não conseguem dar frutos daquela semente que receberam onde? Nos seus corações, que seria o tipo de cada solo. Então, são solos diferentes, mas talvez sejam momentos da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor, momentos diferentes, né, da nossa caminhada com o Senhor. Então, um tipo de solo
quer um tipo de coração, quer um tipo de pessoa, que também pode ser talvez o primeiro momento da nossa caminhada, né? Que é aquele que está ali, na beira do caminho e que precisa ter fé. Aquela pessoa que vem pelo entendimento, né? Para não perder aí a sua semente. É quando nós escutamos a palavra, mas nós não entendemos e ficamos abertos ao quê? Ao demônio, né? Que vem roubar tudo aquilo que nós escutamos. Então, aquela pessoa que está começando ali na igreja, a sua caminhada, e que de repente ainda não tem raízes profundas. Por isso, amados, que nós possamos ouvir a palavra, acolher a palavra, escutar, se possível mais de uma vez, escutar a palavra, estudar a palavra, é aprofundar, para que não seja roubado aquilo que está começando a ser semeado no nosso coração. Outro tipo de semente, também outro tipo de pessoa, é que num segundo momento é aquela que tem dificuldade de criar as raízes, que não consegue perseverar. Então até tem fé, mas agora precisa ter esperança, precisa perseverar, é não desistir, senão pode sufocar a palavra dentro de si e aí não consegue continuar. E um terceiro exemplo, que também pode ser um exemplo da gente, né? É aquela pessoa que tem tanta preocupação e que também tem outras coisas, que é iludida ainda pela riqueza, pelos prazeres. Então, a pessoa até tem fé, tem perseverança, mas não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida ainda, né? Coloca tantas outras coisas, o dinheiro, o prazer, enfim. Então, amados, quando nós ouvimos esta palavra, esta parábola, nós temos que olhar para a nossa vida, olhar para nós mesmos e vermos assim, que todos nós temos um tipo de terreno, né? Um tipo de momento na nossa vida e que Deus vem com o seu Espírito Santo e que derrama sobre nós a palavra, que derrama sobre nós os dons, que derrama sobre nós a perseverança. Então, Deus, com seus dons, vai nos ajudando para que o nosso coração se abra, para que o nosso coração vire uma terra boa, uma terra regada, uma terra adubada, que pode vir pedra, pode vir espinho, mas que vão ter o quê? Um coração que não desiste do nosso Deus, amados. Então nós precisamos frutificar aquilo que o Evangelho traz na nossa vida. Frutificar aquilo que Jesus tem semeado na nossa vida. E além de tudo é aprender e não desistir daquilo que nós escutamos, porque o Senhor nos ensina todos os dias. Então que nós possamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que possa ser roubado, que nós peçamos a fé ao Senhor de ouvir a palavra, de aprender, de crer, de ter perseverança todos os dias e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos ajude a ter fé, que o Senhor nos ajude a, principalmente, amados, não desistir daquilo que Ele tem nos ensinado. Peçamos esta graça, peçamos este dom. Senhor, não nos deixe desistir, nos dê fidelidade e perseverança para ouvir a Tua palavra e para poder dar muitos frutos daquilo que o Senhor tem plantado na terra do nosso coração. Amém? Deus te abençoe. Um santo sábado. A paz.